Oi, Tocoche, boa tarde. Boa tarde, Walter. Tudo bom? Sexta-feira, de novo, agora mais frio, né? E para começar já sexta assim com emoção, o ministro da Saúde já pede demissão para rimar. Pois é. O que o senhor acha, Tocoche? Cada sexta-feira é uma emoção. O homem estava sendo desmoralizado, né? Ele é surpreendido pela mídia, que faz uma pergunta que ele não conseguia responder porque ele estava por fora, né? Esse negócio de declarar como atividade essencial barbearia, cabeleireiro e o que mais? Academia, né? Academia, isso. Ele não sabia, porque o presidente tomou essa medida junto com o Paulo Guedes e não comunicou a ele. Então, aí depois, aquele negócio do cloroquina, que ele não recomendava, o presidente rebateu no dia seguinte, ou no mesmo dia, sei lá. É verdade. E aquilo traz efeito positivo. Então, com todos esses desencontros de opiniões, estava difícil para o ministro continuar na pasta. Mesmo porque ele praticamente estava lá de enfeite, ele não tinha voz ativa dentro do ministério, né? Nossa, tá muito difícil, Tocoche. Eu queria fazer uma pergunta, eu estava lendo um artigo. O senhor acha que a pandemia trouxe um clima de pandemia jurídico, professor? Trouxe. A pandemia virou um pandemônio jurídico, né? Cada um faz o que quer e nada está dando certo assim, porque falta uma ação de um coordenador para aplicar de forma uniforme as normas de combate ao coronavírus, né? E agora o senhor viu que... O governo Bolsonaro está perdido, não apenas no combate ao coronavírus, como também em tudo. Não há um plano de governo assim factível, não é? Tudo é na base da improvisação, né? Então, não existe aqueles planos estratégicos que existiam no passado, desde o tempo do governo Juscelino Kubitschek, o plano de metas, depois seguidos o Plano Nacional de Desenvolvimento do regime militar. E tudo isso deveria ser substituído por plano plurianual de investimento, que não sai do papel. É um negócio de amontoado de normas, de números, siglas, que não diz nada com nada, não tem nada a ver com a realidade brasileira. Não representam um plano estratégico do Estado Federal Brasileiro a médio e longo prazo, né? Tudo é na base da improvisação do dia a dia, né? Assim, o governo não sabe para onde vai caminhar o Estado brasileiro, né? Agora, tem um sincronismo muito grande entre os estados e o governo. O Centrão diz que talvez não apoie ele, mas enfim, o que aconteceu em São Paulo essa semana foi a questão do rodízio de novo, como o senhor citou semana passada, agora com outra capa, né? Como é que o senhor vê isso? Eu vejo nisso um autêntico desvio de finalidade que caracteriza ato de improbidade administrativa. A faculdade do prefeito mexer com as regras de trânsito foi conferido pela Constituição e pelas leis para ele ordenar o fluxo de veículos na cidade de São Paulo, para aumentar a mobilidade urbana. Não é para manter a população no isolamento social. Para isso ele tem que acionar outros mecanismos que não sejam aqueles mecanismos próprios para regular o fluxo de trânsito. E além disso daí, Walter, para quem entende um pouco de direito administrativo, implica supressão pela metade do direito de uso da propriedade. Você pagou o valor do veículo que não é barato. Pagou IPVA adquirindo o direito de circular, respeitado as regras de trânsito, 24 horas do dia. Esse direito de uso foi cortado pela metade sem qualquer tipo de indenização.
entendeu? Isso aí virou um confisco parcial do direito de uso da propriedade, entendeu? Isso é inconstitucional. Nossa, que coisa. E que é pior, né? Deslocou a população motorizada para transporte público. Superlotou os trens, o metrô e os ônibus, que propagam o vírus com muito mais rapidez e proporção do que locomoção por via de automóveis. O senhor acha que hoje em dia, pelo que o senhor está explicando, os tributos estão indo na contramão da realidade do Brasil? A gente está sem, não estão tendo aplicabilidade, é isso, professor? Quer dizer, a coisa está toda... Exatamente. Eles não sabem elaborar um plano estratégico de como sair da crise, né? Hoje estava ouvindo lá o secretário geral do Ministério da Economia. O homem não fala nada com nada. Ele fala que o segredo está em preservar com racionalidade tanto a saúde da população como a economia. Agora, se perguntado como é que se faz isso, aí ele diz que não, isso que estamos vendo. Bom, mas já deve ter visto antes, isso que estamos vendo. Então, dizer que tem que equilibrar as duas coisas, né, é o óbvio, é o ululante. O problema é você bolar um plano para isso acontecer. Quer dizer, salvar os doentes sem matar a economia. Como é que se faz? Ninguém sabe. Entendeu? O presidente Bolsonaro, ele diz que ele tem que, pessoal que não tem risco de pegar coronavírus tem que trabalhar. Não é? Agora, o técnico lá do Ministério da Economia, nem isso. Ele não consegue expressar isso. Não sei se é por medo. A grande verdade é que eles deviam estar traçando um plano alternativo de fazer as duas coisas andarem ao mesmo tempo. Né? Isso se aplica também aos prefeitos e governadores, porque esses R$600 por mês, um dia vai acabar. Um dia vai acabar, entendeu? E agora já está faltando, inclusive, moedas. Tanto é que o Banco Central está liberando aí, acho que não sei quantos bilhões de papel moeda, né, para circular, porque nem todos têm conta bancária e nem todos têm aplicativo para ficar recebendo isso por e-mail, entendeu? Então, o banco, a Caixa Econômica precisa de papel físico, moeda, para dar na mão do beneficiário. O professor, a gente tem falado aí de reforma tributária, tem aquela PEC 4519 e a PEC 11019. Essas reformas elas não concretizam nunca. Agora é hora da gente começar a discutir esse tipo de coisa. O senhor acha que cabe agora, no meio da crise, a gente começar a ver isso? A reforma tributária tem que ser feita para dar prosseguimento à retomada do crescimento da economia no pós-pandemia, mas não na forma radical como estão propostas na PEC 45 e PEC 110, que apesar de uma reforma parcial centrada na junção de tributos sobre o consumo, consegue mexer com todo o sistema tributário nacional, coloca o sistema de cabeça para baixo, né? Joga fora 30 e tantos anos de experiência de construção jurisprudencial doutrinária acerca dos tributos vigentes para introduzir um tributo novo cujo conceito não tem limite. Operação sobre bens e serviços. O que é operação sobre bens e serviços? Até a palavrinha circulação de mercadorias, circulação que está no texto atual, que dá uma luz indicativa de que se trata de uma operação mercantil, até essa palavra circulação eles tiraram. Colocaram lá operação sobre bens e serviços, que é muito amplo. Se você deslocar o automóvel que está aqui para outro lugar, já houve uma operação de bens. Verdade. Mas não houve circulação de riqueza. Então, esse tipo de conceito novo, para ser bem definido,
última análise pelo Supremo Tribunal Federal, pode levar 20, 30 anos. ICMS, o conceito dele levou 23 anos. Agora, IBS vai levar mais do que 23 anos, entendeu? Meu Deus. Agora, vem os teóricos, economistas, isso é muito fácil. É só definir na lei complementar em que hipótese é o IBS. Tem uma lei complementar, um projeto que já vi, tem lá 15, 20 hipóteses de incidência e outros tantos de não incidência. Isso daí é besteira, porque em termos de definição conceitual do que está na Constituição, não se interpreta de baixo para cima. Você tem que partir do texto constitucional que se refere à operação sobre bens e serviços. O que significa isso em termos constitucional? É a matéria cabente à doutrina e à jurisprudência que vai, aos poucos, amoldando esse conceito até chegar num conceito definitivo. Né? Isso pode levar 30 anos. Então não é o momento, nem agora, nem no pós-pandemia, para fazer o contribuinte quebrar a cabeça com um conceito desse, entendeu? Nossa, então, existe uma forma muito simples, Walter, de você implantar um sistema tributário, uma reforma tributária, sem complicar. Ficaria mais no plano da legislação tributária, sem entrar na Constituição. Pegar os fatos geradores de tributos que têm o mesmo fato gerador e fundir numa só, num tributo só. Por exemplo, a contribuição social sobre lucros líquidos poderia ser incorporado em imposto de renda, que tem o fato gerador, é o mesmo, é o ganho, a acréscimo patrimonial. PIS, COFINS, tem o mesmo fato gerador, que é a operação sobre faturamento, entendeu? Então, juntaria numa só, ou fica só PIS ou fica só COFINS. Entendo. E faria uma opção, se é cumulativo ou não cumulativo. Para quem tem um cumulativo, outro não cumulativo. O ideal é não cumulativo, entendeu? O que é simples. Você calcula o imposto aplicando a alíquota sobre a base de cálculo e está lá feita a operação. E você vai recolhendo isso daí. Agora, não cumulativo, você tem um regime do ICMS, que concede o crédito financeiro, e o regime não cumulativo do PIS/COFINS, que é uma loucura. É base sobre base, é um crédito físico. Quer dizer, é uma mesma mercadoria que entrou, tem que sair a mesma mercadoria para você poder deduzir. Quer dizer, o negócio tudo atrapalhado. Não é? Mas, se for optar pelo regime não cumulativo, que faça o uso e o proveito de algo que já existe, que é o ICMS, né? Entendi. Que é o crédito físico. Mas o ideal não seria tributação sem cumulatividade, em cascata. Agora, os falaciosos inventaram que o não cumulativo promove incidência em cascata, o que seria um grande mal, porque você vai tributando o que já tributou. Não é? Isso é conversa para boi dormir, entendeu? Essas coisas ruins, infelizmente, propaga com uma velocidade de um raio, não é? E acaba girando, tornando uma verdade inconteste, quando na verdade é um argumento extremamente falacioso. Não é a tributação em cascata ou sem cascata que vai definir se o tributo é bom ou é ruim. O tributo é bom é aquele que é simples, que custa pouco para você recolher, para calcular, entendeu? Então, com cascata ou sem cascata, se o tributo for razoavelmente suportável pelo contribuinte e fácil de operacionalização, esse tributo é bom. Né? Agora, se fazer um tributo sem cascata, como esse COFINS, não cumulativo, isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Está tomando o tempo precioso dos contribuintes e do Poder Judiciário, que você não sabe quais são os insumos que pode ser deduzido e que não pode ser deduzido, entendeu? Vai construindo, cada dia é uma jurisprudência.
não, esse pode, aquele não pode. No outro dia, no outro dia virou o contrário. Aquilo que podia não pode mais, o que não podia pode. Quer dizer, assim, você deixa todo mundo doido, né? Então, fazer essa reforma no nível infraconstitucional. E, na Constituição, você mexe apenas uns aspectos pontuais. Por exemplo, medida provisória em matéria tributária, não pode. Por quê? Para assegurar estabilidade à legislação tributária. Botar o valor do imposto na base de cálculo de outro imposto, ou na base de cálculo do próprio imposto, da própria contribuição, fica vedado. Isso acaba com discussão de 50%, 60% das demandas judiciais que estão tomando tempo do judiciário. Isso começou com a exclusão do ICMS da base de cálculo COFINS. Depois vem a exclusão do ISS da base de cálculo COFINS. Exclusão da contribuição social da própria base de cálculo da contribuição social. Assim vai indo, entendeu? Não vai ter fim. Vai levar décadas e décadas para chegar à conclusão que não tem mais nada a excluir, porque tudo foi excluído. Entendeu? Só falta excluir a margem de lucro, falta excluir o valor da conta de luz que você pagou, que está embutido no preço, então, no fim, não vai sobrar nada. Que coisa. Entendeu? Teve um outro problema ontem à noite, ainda estavam discutindo, tem aquela MP, a 966 de 2020 também, mas é que exime no tempo de Covid, ameniza as ações dos entes públicos, né? Como é que você está vendo essa... Eu estou vendo com muita preocupação. Você veja bem, num regime normal, com plena vigência dos princípios constitucionais de direito financeiro, com plena vigência da lei de responsabilidade fiscal, né, que enseja crimes contra a ordem financeira, enseja ato de improbidade administrativa ou passivo de impeachment, com tudo isso, era comum você ver desvio de verbas orçamentárias, não é? Que o Tribunal de Contas ele faz uma fiscalização a posterior, depois que a despesa foi feita ilegalmente. Imagine agora, um regime de flexibilização das normas financeiras de natureza constitucional e de normas da Lei de Responsabilidade Fiscal embutido no bojo desse chamado orçamento de guerra. Não é? Então, para executar as verbas inseridas no orçamento de guerra, você não precisa observar todos os princípios constitucionais financeiros e também não precisa observar todos os mecanismos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora, em cima disso daí, vem uma medida provisória 966, dizendo que os agentes públicos que agirem, praticarem ou deixarem de praticar alguma ação no combate a coronavírus, ou uma ação ou omissão no combate aos efeitos econômicos e sociais do coronavírus, ficam isentos de responsabilidade civil e administrativa, com exceção dos casos de dolo e de erro grosseiro. Né? E a medida provisória 966 define no artigo 2º o que é erro grosseiro. E no artigo 3º especifica como é que se detecta esse erro grosseiro. Não é? Isso é um absurdo. Ele está desqualificando a conduta tipificada na legislação para a responsabilização daqueles que cometerem desvio de verbas, desvio de conduta, desvio na interpretação de normas jurídicas, e desvio na execução do serviço, e tudo isso. Isso é um absurdo, isso daí é inconstitucional. Agora, fazer aquela ressalva, salvo no caso do dolo e erro grosseiro, essa ressalva nem precisava, porque já está no artigo 28 da Lei de Introdução às Normas Brasileiras, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Já está lá o que é dolo, o que é erro
grosseiro, então não precisa. Então, Doutor, o objetivo foi mesmo colocar uma capa de impunidade para os agentes públicos fazer o que quiserem, entendeu? Isso é absurdo. Era isso que eu perguntava. Isso é incentivar a ação ou omissão do mau gestor público em matéria de finanças. Nossa, professor. Bom, agora, o senhor acha que essa questão da Covid, né, tá difícil mesmo, mas ela tem tomado, então, todos os caminhos orçamentários, porque a gente está tudo envolvido nisso, professor. Como é que a gente vai sair dessa situação? O senhor estava comentando, se eles não programam a saída, se entram normas iguais a essa, e esse orçamento, que é um orçamento de guerra, mas tudo voltado para a saúde, como é que fica isso? Pois é, eu acho que esse governo não está agindo com competência, né? Ele fala muito em tocar a economia, etc. tal, mas sabe que há uma barreira intransponível dos estados e municípios que não abre mão do controle do isolamento social, entendeu? Uhum. Então ficar ameaçando governadores ou hostilizando, isso daí não resolve. Por que o governo não pensa em fazer uma reforma tributária para dar agilidade, para tirar não apenas a carga tributária, como também a carga burocrática, nos moldes do que acabo de falar? Por que não fazem isso? Por quê? Porque tem o receio de dar certo, é isso? E ficam insistindo numa coisa, numa reforma radical, como se fosse essa reforma radical uma panaceia para todos os males. No fundo, ele sabe que isso vai agravar. A PEC 45, por exemplo, prevê um prazo de 50 anos, Walter, 50 anos para repor a perda arrecadatória dos estados. Então, eles sabem, estão conscientes de que essa reforma vai quebrar o princípio federativo. Tanto é que estão prevendo 50 anos para tentar consertar. E como o mundo não é estático, nesses 50 anos muitas coisas vão aparecendo, que vai furando todas as previsões governamentais, que esses 50 anos vai virar guerra de 100 anos. Talvez até mais. Professor, tem dois assuntos que eu queria escutar do senhor. Eu vou até tomar o tempo do senhor com isso, mas saiu na mídia direto, eu não sei se houve tanta necessidade. Primeiro, a questão da gravação da reunião dos ministros, que gerou toda essa controvérsia. E o outro assunto é a questão da entrega dos exames do presidente. Queria só escutar a opinião do senhor, porque você tomou tanto tempo essas 2 semanas só falar dessas 2 coisas, né? Eu não sei o que o senhor pensa sobre isso. É muito suspenso, né? Muito suspenso, parece filme de Hitchcock, né? Por que não libera esse vídeo de uma vez para que cada um possa avaliar o seu conteúdo e formar uma convicção a respeito, né? Agora, você avaliar em cima daquilo que os outros falaram e que fala e depois ele desmente, ele muda o depoimento, fica meio complicado. Eu não digo que tem que liberar na íntegra, pelo menos na parte que é pertinente à acusação que o senhor Sérgio Moro fez, não é? Deve ser liberado. Agora, naquela parte em que alguns auxiliares do presidente, alguns desmiolados, por assim dizer, fizeram um xingamento contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, contra o Congresso, né, contra os governadores, falaram até em desobediência civil, coisa horrível que não tem nada a ver. Essa parte poderia até cortar para não criar mais atrito, mais animosidade entre as instituições, né? Mas todo depoimento no que diz respeito ao episódio da demissão do Sérgio Moro, isso tem que ser disponibilizado, porque a sociedade quer saber realmente qual é a interferência que o presidente Bolsonaro estava fazendo
na Polícia Federal. Agora, o presidente jura de mãos juntas que ele não falou em Polícia Federal, não falou em Superintendência do Rio. Ele falou em segurança pública para oferecer o quê? Uma tranquilidade aos seus familiares. Né? Agora, é preciso saber o conteúdo daquilo que o presidente falou, que ele disse que ele queria evitar perseguição aos membros da sua família. Então, precisa saber se era de fato uma perseguição ou se era uma investigação regular no exercício da competência conferido ao diretor-geral da Polícia Federal. Né? Se era uma investigação regular, não tem que o presidente da República reclamar. Agora, se era uma perseguição, como ele insiste, aí a figura é diferente. Então, vai ficar bem colocado. Agora, nesse fato da questão dos exames, professor, queria entender uma coisa. Se ele teve ou não teve, isso criaria uma ingovernabilidade? Uma pergunta que eu faço ao senhor. Porque, realmente, se ele teve, não está mais, porque ele está vivo, está andando, está respirando. Ou só seria o fato de ele ter tido contato com as pessoas e aí aquele exame serviria para quê? Até agora eu não entendo bem. A dúvida é o seguinte: para que liberar uma coisa pessoal dele? Eu queria entender se isso tem serventia pelas liturgias do cargo dele ou é uma situação que é só para ir lá e ficar fuçando na vida do homem na parte particular dele. Não consigo compreender. O resultado do teste? Porque eu fico, às vezes fica bem solto, né? Isso aí a justiça referendou a curiosidade do Estadão, né? O Estadão ficou curioso, queria saber se o presidente Bolsonaro tinha ou não tinha esse tal de coronavírus, como se a resposta positiva ou negativa mudasse o curso da história, né? Não vejo pertinência nisso. Mas, com isso, esse inquérito que anda no Supremo Tribunal Federal para apurar as acusações do Sérgio Moro, por si só, não torna o país ingovernável. Mas é um ingrediente a mais para aquecer o clima de ingovernabilidade. Se o presidente continuar hostilizando a imprensa, continuar cavando inimigos com governadores e prefeitos e com os próprios membros do Congresso Nacional, isso pode gerar um clima de ingovernabilidade, entendeu? Se o Congresso se rebelar e não aprovar nenhuma proposta legislativa originária do Planalto, o país fica ingovernável, né? Aí tem que se pensar no impeachment, na substituição, né? Professor, falando em governável, o dólar essa semana ele oscilou entre 6 e baixou para 5,90. Acho que é uma das maiores taxas que a gente está tendo com o dólar. É evidente que está no meio de um problema mundial, mas isso não vai complicar muito toda a nossa situação, doutor? Já de volta, que não tem plano de volta, né? Não tem plano de voo de volta, né? Já está complicado. No mundo inteiro está complicado, né? Esse coronavírus como o próprio nome diz, é pandemia, né? Pegou o planeta inteiro. Então, mesmo que o Brasil estivesse adotando medidas sanitárias, de saúde e de economia corretas, o Brasil não poderia ser uma exceção no mar da confusão. O mundo inteiro está conturbado, o mundo inteiro, o PIB está caindo, né? Então, o Brasil se ressente dessa conjuntura internacional. Agora, o problema é que o Brasil tem está acumulando mais pontos negativos em função da pandemia que dos outros países. Tá? Em primeiro lugar, porque se não me engano, é o terceiro país mais populoso do mundo. Primeiro a China, depois vem os Estados Unidos, depois vem o Brasil. Né? São 211 milhões, né, de brasileiros. Então, daí
a estatística razoavelmente elevada em termos de óbitos e em termos de contaminação. Não é? Você não pode comparar o Brasil com o Paraguai, não é? Ou com o Chile, ou com a Argentina, onde o número de mortes é bem menor. Nem com a Espanha, nem com a Itália, não é? Que a população lá é em torno de 60 milhões. Não é? Então, o Brasil, devido à numerosidade de sua população e por ser responsável pela atração de turistas na época que a pandemia já se manifestava no mundo, quase no mundo inteiro, em fevereiro, a prorrogação dos blocos carnavalescos perante as ruas de São Paulo até o mês de março, né, por recomendação dos prefeitos e governadores. Isso fez de São Paulo, Rio, Salvador e alguns outros países, e Amazonas, que também é uma cidade cosmopolita, é uma cidade que atrai turistas internacionais, tornaram essas regiões o alvo predileto do coronavírus. Tanto é que 86% dos municípios brasileiros não se tem notícia de coronavírus. É verdade. São municípios longe dos aeroportos internacionais, longe de terminais de ônibus internacionais, então não tem esse problema que tem o São Paulo, Rio, Salvador, Recife e Amazonas. É verdade. Professor, ontem o presidente Bolsonaro teve a manchete até que eu vi nos jornais entre tapas e beijos. Desculpa falar assim, mas pelo menos está assim nas manchetes, eu estou reportando. Ele foi até o Rodrigo Maia e está tentando dizer que ele está aberto, que ele é um funcionário dos estados, né? Tentando até reuniões de coalizão para conversar com os estados para achar saídas para a economia, né? Como é que você viu isso? Isso foi antes de acontecer hoje do ministro, né? Isso daí é uma verdadeira pandemia, viu? Pandemia política, né? Porque o presidente Bolsonaro tem que vencer o grande inimigo dele, que é ele próprio. Ninguém é tão inimigo dele quanto ele próprio. O senhor tem razão. Ele dá uma no casco, outra na ferradura, então anula o esforço feito para agradar os parlamentares com nomeação de cargos e tudo mais. Depois que ele faz esse tipo de agrado, na hora seguinte ele dá uma paulada em cima, então não dá para entender. Isso é querer manter permanentemente uma crise entre os poderes. Não pode. Se ele está gastando dinheiro, está fazendo nomeações, ouvindo o Congresso Nacional, e depois ele ataca seus presidentes, para quê? É difícil. Assim é que ele vai engrossando o clima de ingovernabilidade. No fim ele vai ficar falando sozinho. Você não passa, né? Contra, governadores contra, presidente do Senado contra, o presidente da Câmara contra, também fica hostilizando o Supremo Tribunal Federal, o Supremo pode se virar contra, e tem 47%, é isso? Da população brasileira, 47% da população brasileira contra ele. Entendeu? Falta pouco para chegar na ingovernabilidade. A Dilma conduziu a ingovernabilidade do país acho que quando tinha 40% de... É verdade, 40% de... O Marco Cojoró está dizendo que escutar o senhor é um deleite no final da tarde. Obrigado. E o Zé aqui está dizendo que o presidente é muito ruim na questão de liderança. Olha, professora, aqui está o Laerte perguntou que ele queria escutar para o senhor uma coisa, né? Também está o Fred, mas assistindo. Olha, eu queria perguntar uma coisa para o senhor, que o Laerte me perguntou aqui. Afinal de contas, Tokioshi, os R$600,
diz que vem, diz que vai pagar semana que vem, no fim, não pagou as contas de água, luz e telefone de ninguém. O pessoal está reclamando que não está chegando o dinheiro. O senhor acha que vai chegar esse dinheiro? Que é a segunda parcela, mas está muito... Por enquanto ainda existe. Agora, se esse isolamento social continuar por mais tempo, eu não sei se a União vai ter caixa para ficar bancando esses R$600. Agora, providência de natureza burocrática está fazendo que muita gente não consiga receber a tempo isso daí. Muita gente não tem conta bancária, não tem celular, então é preciso que o governo disponibilize a moeda física na Caixa Econômica Federal. Por isso que estava até pensando em fazer uma emissão de moeda, porque seria um desastre. Seria um desastre porque poderia trazer a inflação que foi domada a muito custo ao longo de décadas, podia trazer de volta, né? Agora, está bem difícil a superação dessa crise. Né? Então, que eu acho, só para constar aqui, que eu conheço o doutor Fred, que fez direito, disse que é fã do senhor também. Está falando ali embaixo, eu estou lendo. Olha, para terminar, que eu acho, no mundo todo, 300 mil mortos. Né? No mundo todo, já são 300 mil mortos. Né? Como é que vai ficar essa situação? Os Estados Unidos tentando sair da crise, a Europa tentando sair agora com protocolo para saídas, né? Como é que o senhor vê essa situação? Né? Porque está difícil, né? Pelo menos, por enquanto, a curva está ascendente, né? Não sei se... mas eu estou achando que final de maio, né? Poderá atingir o pico e depois daí para frente começar a baixar. Se bem que tem alguns exemplos de outros países, como lá na China, que já tinha acabado a pandemia, de repente apareceu um caso aqui, outro caso lá. Então, a Wuhan, por exemplo, está fazendo um teste global com toda a população. Né? Lá já vi a imagem do pessoal na fila para fazer esse teste. Aqui no Brasil você não tem teste suficiente para aplicar para toda a população. Né? Então, a única forma de você detectar um sinal positivo, real, certo, submetendo a população em geral ao teste. Aí você consegue fazer uma estatística com segurança. Agora, na falta desses testes, né, fica difícil você projetar uma curva. Né? Agora, está vindo lá a curva subindo. Mas está subindo como? Em função das pessoas que foram submetidas ao teste. E as pessoas que ficaram fora? Você não fez, eu também não fiz. Então, eu não entro na estatística. É verdade, professor, é verdade. O Marco Cojolás colocou aqui, está escrevendo, professor, são 5,7 milhões de pessoas que aguardam a análise do auxílio emergencial. Está muito longe, né? Análise ainda, né, professor? O governo fica divulgando coisas para espalhar o pânico, como quem diz, tomara que demore mais essa pandemia, porque assim eu tiro mais proveito, né? Nessa base, por que não faz uma estatística certa que interessa, que esclareça a população? Olha, quando o isolamento era de tanto, da contaminação era de tanto. Depois que o isolamento caiu, a taxa de contaminação subiu. Esse tipo de estatística eles não fazem, entendeu? E dos mortos? Quantos morreram efetivamente por coronavírus? E quantos morreram por outras causas? Falando nisso, desde que começou a pandemia, 50 mil pessoas sofrendo de outras doenças, principalmente de câncer, não foram diagnosticadas, ou tiveram consultas suspensas e até cirurgias marcadas com um imenso sacrifício, com
7, 8 meses de antecedência, foram suspensos sine die. Seguramente, essas pessoas já estão morrendo, ou a médio prazo vai engrossar a estatística de mortes que vai ser debitado no coronavírus. É verdade, professor. Entendeu? É verdade. Porque eles morrem sem teste, então, na verdade, pessoas que morrem de câncer por ano é uma quantidade considerável, quantidade assustadora. Se não me engano, a doença que mais mata no Brasil é o câncer. Principalmente pessoas do sexo feminino, porque o câncer costuma atacar as mamas, né? É triste, professor. O Kojoraski está perguntando aqui, para encerrar, que eu não quero alongar, que ele disse que ele foi atrás do livro do Choro Novo, perguntou se já está vendendo no Submarino e tal, né? Eu não soube responder. É que é aquele que o senhor terminou agora esses dias. Soro? Não, o livro que o senhor fez agora, o último, sim. Ele tentou achar agora no Submarino. Não, ainda não, esse não saiu. Não. O último que saiu é o lançamento tributário, teoria e prática. Isso está nas livrarias, você pode comprar pelo Amazon. Né? Isso. Ele colocou aquele foi procurar esse último que o senhor falou, mas foi o último que o senhor terminou e agora foi para o prelo, né? Ainda não saiu. Agora, a 29ª edição saiu no início de abril, do Direito Financeiro e Tributário. Isso também está disponível, dá para comprar online. Tá? Professor, então vamos ver, porque eu pensei que a gente já tinha, não notícias, mas antes de ligar para o senhor, a gente já soube a queda do ministro. Tomara que não aconteça mais nada até o fim da noite, né? Porque também, esses noticiários sobre coronavírus, eles não inovam as informações, são sempre as mesmas. Olha, 24 horas morreu tanto, não sei o quê. São notícias assustadoras, notícias que já... verdade. Agora, nossas notícias positivas para fazer uma ilustração gráfica do índice de contaminação e fazendo uma associação com causas, né? Por que subiu, por que baixou, entendeu? Isso eles não fazem, entendeu? É verdade, professor. Agora, o sistema de saúde pública não pode centrar única e exclusivamente no combate ao coronavírus, entendeu? Se o Brasil, sabidamente, é o país que mais mata com câncer, você não pode desativar o serviço de atendimento a esses pacientes. É verdade. Eles precisam do diagnóstico do câncer para começar o tratamento. E quem está em tratamento não pode fazer a suspensão. E quem estava na cirurgia também não pode suspender, porque se você for fazer daqui em 2 anos, todos aqueles exames feitos para o sucesso da cirurgia ficam prejudicados, porque o tumor pode ter evoluído, pode ter modificado, entendeu? E acaba morrendo, a pessoa acaba morrendo sem assistência médica. O senhor tem total razão, porque foi o principal motivo de entrevistas hoje, essa semana, de pessoas que não estão desmarcando os exames delas, mulheres, filhos, pessoas de idade, que não podem ir nem a nenhum hospital, está tudo isso é uma desumanidade, isso é atentado aos direitos humanos. A pessoa penou para conseguir marcar uma cirurgia, não é? Insistindo, reclamando durante 7, 8, 9 meses para você marcar, e depois, por causa da pandemia, é tudo suspenso. Não é? É verdade, professor. Tem razão. É terrível. Professor, eu queria escutar o senhor. O senhor me falou uma coisa que eu gosto sempre de escutar. O senhor sempre fala muito sobre ética, que eu acho muito pontual que o senhor fala, e sobre esperança. E o senhor tem razão, sinceramente.
não tem palavra de esperança, mas então eu ia pedir para o senhor, nesse final de noite de sexta-feira, dar uma palavra, né, porque o senhor acha, falar dessa coisa da esperança, né, para a coisa professor? dar certo e ter esperança, é preciso ética no ato de governar, no ato de legislar, no ato de julgar, coisa que não está acontecendo. No momento em que todo mundo está gritando por falta de recursos financeiros, né? Estados e municípios reclamando mais da União, e a União, para dar esses recursos, eles querem reativar a economia. No meio dessa confusão toda, desse drama todo, o que estão fazendo? A proposta do Superior Tribunal de Justiça. Eles querem criar o Tribunal Regional Federal da 6ª Região. É o 6º Tribunal Regional Federal. Como se isso trouxesse um alívio àqueles que estão demandando. Como se isso pudesse agilizar a prestação jurisdicional. Como se isso pudesse melhorar a qualidade do serviço judiciário prestado. Não? Isso, no fundo, é falta de ética no agir. Num momento como esse, não é propício para você criar mais despesas. Um momento como esse, deveria eles proporem a redução de seus subsídios, retirar os privilégios pessoais, aqueles penduricários, não é? Diminuir o número de assessores, não é? Diminuir o número de despesas com viagens, com seminários e festas e tudo mais. Mas não, em vez de você apertar o orçamento, eles estão expandindo despesa. Não dá para entender, entendeu? Isso você faz quando o país estiver nadando em ouro, não sabe o que fazer com o dinheiro. Então você pode desperdiçar de qualquer forma, criando N tribunais, entendeu? Que só vai trazer mais confusão, né? Professor, Então, eu sempre digo que a gente tem que ter esperança, mas tem que fazer uma mudança cultural. As pessoas precisam começar a agir com ética. Eu gosto de escutar isso, professor. É bom escutar. É bom, sim. O Brasil tem que aprender. Eu queria agradecer muito ao senhor e esperar que a gente volte a se ver na terça-feira e quero que o senhor volte logo para São Paulo. Tá bom. É muito bom estar com o senhor junto aqui, né? Esse negócio está tirando nossos cafés. Eu não aguento mais, professor. Eu quero fazer a reportagem perto do senhor. Tá bom. Abraço. O senhor vai ter que ligar hoje. Tá certo. Até sexta. Tchau, tchau.